Aleluia. Paz, Senhor, igreja. Amém? Amém. A restaura voltou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor em Hebreus 10. E enquanto você abre, estamos muito contentes que no primeiro semestre não fizemos esse trabalho, mas agora no segundo semestre deste ano, o Senhor nos direcionou. Amém? Muito contente. Estamos, muito contentes pela sua presença aqui nesta noite. Glória a Deus. Tema do restauro de hoje: aliançados. Hebreus 10, lá a partir dos versículos, a gente vai ler do 19 ao 25, que diz assim. Eu vou ler na minha versão, amém? Acompanha aí, a minha King James, a atualizada, acompanha aí. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, sem duvidar. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. O dia se aproximando é a volta do Senhor Jesus. Aleluia! Irmãos, desde a nossa infância, desde quando a gente era pequena, alguns pais buscam compartilhar valores para os seus filhos para essa vida. Ensinar respeito, ensinar a seriedade de uma palavra que ela é firmada, empenhada. Porém, muitas vezes a gente não associa esses princípios com o conceito de aliança. Eu busquei aqui de um autor chamado Malcolm Smith o conceito do que é uma aliança, que é no que ele colocou uma obrigação unificadora e inquebrável, e entre duas partes, baseada em amor incondicional, selada por sangue e juramento sagrado, que cria um relacionamento no qual cada parte está presa por ações específicas realizadas em favor do outro. Olha o que ele colocou, o que é uma aliança. Então, o conceito de aliança nos passa uma noção de compromisso entre duas partes, entre duas pessoas. Essas partes concordam em algo, a concordância, e nessa concordância eles formam aliança. Os relacionamentos humanos, os nossos relacionamentos, eles são passíveis de falha. Portanto, eles são o quê? Vulneráveis. Se a gente é humano, são passíveis de falha, pode ter brechas, são vulneráveis. Então, para que ele venha a ser solidificado, que ele seja construído na base de quê? De um esforço para proteger o compromisso firmado. Então, para que a minha aliança ela seja mantida, é necessário um esforço para proteger o compromisso. Diga comigo, esforço. Esforço. Para proteger o compromisso. Então, níveis, irmãos, de intimidade, se a gente for falar sobre relacionamentos produzidos, em todo relacionamento, quanto mais você conhece a pessoa, vai promovendo níveis profundos de intimidade, e quanto mais íntimo você vai mantendo essa relação, mais ela é exposta à fraqueza um do outro. Porque quanto mais eu me mantenho em relacionamento com alguém, seja ela um relacionamento amoroso ou de amizade, de irmandade, quanto mais você conhece, quanto mais você se relaciona e tem intimidade, mais você conhece as fraquezas um do outro. Você
falando. Você conhece a pessoa no decorrer dos anos que vai se passando e tem intimidade com ela. E muitas vezes esse hábito ou essa rotina em alguns relacionamentos, ela causa uma instabilidade nessa relação. Agora eu quero que você imagine aqui comigo um jovem casal. Quando eles começam a namorar, que eles decidem se relacionar, em primeiro momento eles começam a ter gosto em comum. Então o que vai atrair você, ou se você pensar quem já é casado, no que lhe atraiu em sua esposa ou no seu esposo, ou para quem é jovem, que namora, ou que está pensando em namorar, que está em um alvo, né? Você começa a analisar o que nessa pessoa? Os gostos em comum. Então você vai começar a conversar, você vai ver, que tipo de filme que você gosta? Eu gosto de filme de ação. E a comida? Eu gosto de japonês. O outro, nossa, eu gosto de pizza. Os gostos vão entrando em comum. Qual time de futebol você torce? E aí você vai entrando em preferências de leitura. Que livro você lê? Qualidades que você vai observando individualmente em cada um. Mas você só vai conhecer realmente com a intimidade. E aí na intimidade você vai ver que tem pontos naquela pessoa que são agradáveis ou não. Ali você vai conhecer os defeitos da pessoa, as fraquezas das pessoas. E aí neste ponto alguns casais chegam até a se separar. Ou alguns não se separam, mas vivem constantes conflitos, brigas, discussões, porque chegaram num nível de intimidade que o relacionamento não estava preparado para suportar. E aí começa a discutir. Então a única solução para esta instabilidade, irmão, produzida pela intimidade é o quê? O compromisso. Amém. Você tem um compromisso com essa pessoa, de amar essa pessoa acima de tudo, respeitar as diferenças, de aprender a viver junto, apesar das imperfeições. Você, em um compromisso, você vai valorizar mais a relação do que as falhas do outro. Você começa a analisar que, assim, não, peraí, tem falhas, tem problemas, tem coisas a ser ajustado, mas acima de tudo eu tenho um compromisso com a palavra, com a pessoa, com aquela pessoa. Então, ao nos depararmos com algo que nos desagrada, geralmente nossas emoções ficam instáveis. Aí a gente começa a casas que vão do amor ao ódio em meses. Amava, dava vida, de repente odeia e não quer ver. Vai do afeto ao desagravo. O compromisso é a força que sustenta e transforma essas reações em emoções. Aí no compromisso você começa a analisar. Você vai falar assim, não vou deixar as minhas emoções turbar o compromisso que eu tenho com essa pessoa. Eu não vou deixar que afete, mas eu vou levar a seriedade desse meu compromisso acima de todas essas instabilidades que essa intimidade, que foi o tempo, causou. Então, irmãos, quanto mais profundo for sua intimidade, o seu compromisso ele tem que ser equivalente. Porque quanto mais você vai se aprofundando na intimidade, você tem que se aprofundando no compromisso. Os antigos aqui de casado entendem o que eu estou falando. Porque você vai ver que é o decorrer do tempo que sustenta. Você fala assim, olha, é amar muito, de você dia após dia decidir se manter compromissado, acima de qualquer instabilidade emocional, ou acima de qualquer instabilidade que venha, de brigas, de discussões que venha causar esse compromisso, essa intimidade. Isso, irmão, que eu descrevi para vocês, isto é uma aliança. A aliança é um compromisso que assegura a relação acima das circunstâncias e de sentimentos. Assegura acima de tudo. Por essa razão, nos votos clássicos de um casamento, afirma-se assim: eu prometo estar ao seu lado, eu prometo amar-te, eu prometo respeitar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza.
nosso sentimento, acima de tudo, tendo apenas a morte como um prazo de validade. Apenas que a morte nos separe. O casal pode, dentro deste compromisso, ser livre em intimidade, porque ele está seguro com o seu compromisso. Ou seja, eu estou livre de ser quem eu sou, com os meus defeitos e fraquezas, porque eu sei que aquele que está compromissado comigo não vai quebrar a sua palavra. Isso é uma aliança. E esses votos, eles têm que ser vividos diariamente. Se a gente não compreender, irmãos, o significado de uma aliança, a pessoa ela pode querer abrir mão de uma relação por qualquer situação. Qualquer situação. Veja, eu graças a Deus, eu tive a dádiva de conhecer até meu tataravó. A família, por parte da minha mãe, tem-se o costume, a dádiva, a bênção divina de se viver muitos anos. Então, meus filhos conheceram o tata deles também. Eu tive bisavô, meus filhos têm vivo bisavó, tem vivo bisavô até 2 anos atrás. Foi-se embora com a pandemia. A avó está viva e lúcida. Minha mãe viva e lúcida. Então, eu sou de uma época que a gente se assentava e a gente ouvia como que os antigos se firmavam o compromisso mediante a palavra. E seguia acima com aquele compromisso, aquela aliança firmada até o fim. Amém. Não se meu avô vendia, plantava feijão, plantava muitas coisas, e ele por vezes vendia inúmeras sacas de grãos, não sei precisar, mas vinham carretas e carretas que enchiam no sítio dele. E vinha, transportava, porque eu sou de Irecê, capital do feijão. Se transportava feijão aí para a nação toda brasileira. Firmados na palavra do compromisso, a palavra que ia ser pago. Foi assim que meu avô fez uma aliança com meu pai que casou minha mãe. Então assim, eu vim desse compromisso de entender. Mas nessa nova geração, talvez não. É necessário muitas vezes a gente contratar um advogado para não cair em ciladas das letras miúdas. Porque os compromissos e tudo que se é firmado hoje em dia é sempre em levar-se vantagem de uma das partes. A outra se preza o dever, a obrigação, e na outra há apenas o louvor ou o agrado, ou só o dinheiro, a riqueza, ou só usufruir dos benefícios dessa aliança. Muitos relacionamentos hoje já se iniciam assim. Se não der certo, se não der certo, eu separo. Se eu vou casar, se não der certo, eu separo. Com esse pensamento, o compromisso nem tem força. Porque não há algo que sustente esse relacionamento. E esse relacionamento, ele corre grande risco. Então, o alvo do compromisso no relacionamento, ele é o quê? Gerar uma comunhão. O propósito da comunhão é se tornar um só. Por isso que quando a gente casa, a gente se torna-se uma só carne. Aleluia. É olhar e não discernir quem é um e quem é o outro. É uma união tão profunda, irmão, que você se torna homogêneo, é um só, não dá para discernir. É aqueles relacionamentos que às vezes você começa a pegar até os trejeitos do outro. Com um olhar você sabe o que está acontecendo, com uma palavra bater o olho. Ih, não se agradou disso. Ele não está bem, ela não está bem. Em casa a gente tem uma piada interna, porque meu marido ensinou isso, Davi segue a risca. Meu marido conversou uma vez, eu falei assim: Davi, pelo amor de Deus, sua mãe estando assim, enche o meu saco, mas não enche o saco da sua mãe, deixa ela lá. Ela não está bem. E se ela não está bem, ninguém nessa casa vai ficar bem. E ele segue isso à risca. Bem que às vezes você chega, né, um dia de cansado, meio atarefado, um pouco estressado, um pouco você está meio, né? Deixa ela lá que vai passar. Com o relacionamento, irmão, com a intimidade, com essa comunhão, você começa a conhecer um ao outro, você se torna uma só carne, um só homogêneo. Para os povos antigos, essa forma de comunhão, de comprometimento, de mistura de vida, traz o conceito de quê? De aliança de sangue, que é a forma mais íntima, mais duradoura e mais sagrada, irmãos, dos contratos.
O sangue, ele está presente em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ele simboliza a vida. O próprio Deus diz a Moisés que a vida da carne está no sangue. A palavra aliança no contexto bíblico, por vezes é traduzida como concerto, pacto ou testamento. No hebraico, a palavra aliança é berit. Marli não está aqui, eu posso até errar. Que a Marli ela estuda, né, hebraico? Tá online, Marli! Linda! No hebraico, a palavra aliança é berit, que significa cortar. Então, toda vez que essa palavra aparece no Antigo Testamento, o sentido que se dá é que está acontecendo um corte, um derramamento de sangue. E aí, trazendo para a palavra, irmãos, eu queria trazer para você aqui que Deus fez 7 alianças com o povo. Começando em Gênesis, lá em 3:21, após a queda de Adão e Eva no paraíso, diz a palavra que Adão, quando viu o vento, o ruído de Deus vindo na viração do dia para visitar, ele se escondeu porque ele teve vergonha da sua nudez. E aí Deus perguntou para ele: como que você sabe que você estava nu? E aí ele fala qual que foi a causa, que foi por eles terem comido do fruto e ter desobedecido a palavra. E diz que Deus confeccionou roupas de peles de animais para cobrir a nudez. Ali houve a primeira morte, o primeiro derramamento de sangue. Alguém morreu por causa do pecado. Alguém inocente que não tinha nada a ver. A segunda aliança que eu quero trazer para os irmãos é a aliança com Noé, em Gênesis 9, 12 e 13. Depois que Noé construiu a arca, depois que eles desembarcaram no monte Ararat, me fugiu, no monte Ararat, diz que Noé ele sacrificou ao Senhor. A alegria de Noé, o agradecimento, a graça, sabe, de ter agradecido tanto a Deus por ter se livrado, por ter sobrevivido com sua família, com sua casa. Deus recebeu aquele sacrifício, se alegrou, fez uma aliança com o povo, dizendo que nunca mais ia acabar com a humanidade com água. E o símbolo dessa aliança foi o arco do Senhor. O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com o homem. Aleluia. Nada mais que isso. Glória a Deus. Não significa mais nada a não ser a aliança de Deus para com o homem. Aleluia. A humanidade estava corrupta naquela época. E Deus tinha decidido acabar com tudo. Outra aliança em Gênesis 15, 18. Deus chama Abraão, arameu, olha para Abraão e fala: Abraão, vem para uma terra, sai do meio do teu povo, da tua parentela, sai desse povo aí, que não tem pacto, não tem aliança comigo. Faz uma aliança comigo. Faz comigo hoje uma aliança. E olha para o céu, olha para as estrelas. É possível você contar essas estrelas? Eu vou realizar o teu sonho. Eu vou te dar descendentes, do qual você não pode contar, igual essas estrelas do céu. Deus, Abraão acreditou, fez o que o Senhor tinha pedido, solicitado. Ele fez a sua parte e Deus cumpriu o seu propósito, sua aliança. Outro, em Êxodo 19:5, Moisés, ele foi um legislador. O povo ele estava preso, o povo ele foi liberto porque eles eram escravos. O povo ele foi conduzido pelo deserto. O povo ele fez tantas coisas e Deus deu a aliança, os 12. Os mandamentos, os 10 mandamentos, Deus colocou ali, legislou, deu lei, mostrou dentro dessas as condições do homem, ensinou a Moisés a como adorar, como sacrificar, para que passasse para o povo isso, para que o povo, através dessa adoração, se achegasse a Deus. Moisés estabelece nação, limites dentro da lei, no qual o povo tem que conhecer, não podia alegar desconhecimento. Eu não sei, não, tinha que conhecer. Fez uma outra aliança em Deuteronômio 30, 19. Antes, já tinha aberto o Mar Vermelho, já tinha feito tanta coisa, tinha tanta história para contar.
Mas tinha chegado o fim daquela época ali de Moisés conduzir o povo. E aí o povo, Deus fala através de Moisés. Moisés chama o povo para a aliança novamente com Deus e fala naquele momento: escolhe agora o caminho, bênção ou maldição, vida ou morte. Eu espero que vocês escolham a vida. Aleluia. Depois disso, da aliança, do arrependimento, Moisés cantou um hino, falou para falar aquilo de gerações e gerações, e depois ele foi embora com o Senhor. Assume Josué depois. A outra aliança, segundo Samuel 23:5, aliança com Davi. É estabelecida aqui a linhagem real. A nação ela já tem legislação, já sabe como se achegar a Deus. Agora Deus escolhe para ele o rei. Prepara o trono do verdadeiro herdeiro. Davi veio preparando o trono do verdadeiro herdeiro da próxima aliança, que é a sétima, que é Jesus Cristo. Quando Deus envia para o mundo como homem o seu filho. E ele veio nessa aliança de cruz. Jesus, como o Cordeiro de Deus, ele cumpre toda a palavra, ele cumpre toda a lei, ele cumpre tudo e anda em amor. Aleluia. Ao derramar o sangue na cruz, irmãos, Jesus estava reconciliando o mundo de volta para Deus eternamente. Não somos mais hoje caídos. Aleluia. Muitas vezes o inimigo tenta alterar essa visão de falar: não, nós somos caídos, afastados. Não, nós somos reconciliados em Cristo Jesus. Aleluia. Nós somos aliançados, nós temos livre acesso ao Pai, nós temos livre acesso à sala do trono. A sua presença, irmão, está acessível a nós. Nós somos livres para se achegarmos a Ele. Nós fomos comprados, nós fomos aliançados de volta, nós fomos unidos para sermos um só em Cristo Jesus, em um pacto de sangue, do sangue derramado nessa nova aliança na cruz do Calvário. Nós estamos na presença de Deus diariamente. Não é mais em um monte, não é mais em uma tenda, mas é em espírito e em verdade. Nós temos intimidade diária, irmãos. Nós estamos com Deus todos os dias, sem cessar. Você já imaginou isso? Que todos os dias o Senhor está nos assistindo. Amém. Todos os dias, irmão, eu posso lavando a louça, trabalhando, dirigindo o carro, lá limpando a casa, fazendo o seu trabalho secular. Todos os dias você pode ter acesso naquele momento à sala do rei. Aleluia. Diariamente. Enquanto na antiga aliança era uma vez por ano. Um sumo sacerdote tinha que entrar e pedir perdão pelo pecado. E a gente ficava reunido fora. Agora não. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso ao trono. Glória a Deus. Irmãos, todos os dias, onde quer que você esteja, você pode ter acesso à sala do trono. Amém. Adorar a sua casa, adorar todos os dias no seu trabalho, adorar fazendo qualquer coisa, tendo livre acesso. Isso é maravilhoso quando a gente compreende isso. Aleluia. Alguns motivos de fazermos aliança, geralmente, se visa uma proteção. Podemos observar, mesmo pela leitura da palavra, que toda vez que Israel quebrava essa aliança, ele ficava exposto aos ataques do inimigo. Todas as vezes. Pode ler na Bíblia. Israel não fez o que era bom aos olhos do Senhor, e foi atacado, foi humilhado, foi morto, foi jogado às traças, só falta foi espancado, foi preso, foi cativo, todas as vezes. E sofria com isso. Retornava com essa aliança, aí passa-se o tempo, e Israel, você lê a palavra e fala: meu Deus, a aliança de Deus protege você. Aleluia. Diga, a aliança de Deus, Aliança de Deus me protege. me protege. Sabe quando eu entendo essa palavra que a aliança de Deus me protege? Em Josué 10. Em Josué, quando Josué entra na terra prometida e foi começando a tomar, foi começando a guerrear, foi começando a cumprir o propósito de Deus, os gibeonitas vêm, se vestem de uns paninhos de saco, de cinza, humildezinho, roupa velhinha, chinelinho de dedo, pega uns pão bolorento, pega uns vinho azedo, põe numa carroça, sai tudo humilde, tudo fingindo, viu, irmão? Aí sai tudo fingindo, chega até Josué e fala: olha, nós viemos de longe, muito longe, cansado de viagem, olha só o pão que eu trouxe, estava até colorido. Josué, vocês vieram de onde? Eu estava muito longe. Nós suplicamos, faça uma
enganados. E aí Josué, mas por que vocês fizeram isso? Eles a gente teve medo. Vocês são povo de Deus adquirido, a gente está vendo o que Deus está fazendo aí através da vida de vocês. A gente teve medo. Só que, irmãos, se você ler lá, eles não ficam preocupados. Por quê? A aliança estava feita. Vê aí o que vocês fazem com a gente. Aí o que sobrou para eles? Serem trabalhadores. Vocês não vão cortar toco agora. Aí passou-se um tempo, 5 reis se levantaram contra os gibeonitas. Ele só mandou uma carta para Josué: olha, lembra-se da aliança, o povo está vindo guerrear. Pela nossa aliança, nós temos a proteção de vocês. Josué, mesmo por uma aliança vindo do engano, reuniu a elite, a palavra fala, a elite do exército dos israelitas, e vai lá guerrear contra aqueles que se levantaram, os inimigos dos gibeonitas, porque os inimigos deles se tornou inimigos de Israel também, porque fizeram uma aliança. Aí eles começaram a guerrear, e Deus no caminho olhou e falou assim: Josué, não se preocupe, eu vou pelejar com vocês. A aliança foi feita debaixo da autoridade de Deus, irmãos? Não. Deus sabia dessa aliança? Não. Mas Deus honrou o compromisso do povo dele. Olha o Deus que você serve, irmão. Aleluia. Olha o Deus que você serve. Deus, sabe o que Deus fez? Israel começou a guerrear. Eles foram cercados, subiram lá um monte. Deus mandou granizo. A palavra fala que o granizo que Deus enviou derrotou mais, matou mais inimigos dos gibeonitas do que as próprias espadas dos filhos de Israel. Aleluia. E ainda continuou. E Josué olhou para o céu e falou assim: Deus, para esse sol aí agora, segura essa lua aí. E foi a primeira vez na história da humanidade, nunca aconteceu antes, nem aconteceu depois, que Deus ouviu a voz de um homem e favoreceu aquele povo. Deus segurou o sol, Deus manteve a lua no seu lugar e deu vitória para o povo de Israel. Aleluia. E uma aliança feita debaixo do engano, Deus guerreou com os filhos deles. Imagine o que Deus não pode fazer com você que está aliançado debaixo da autoridade de Jesus Cristo, com o sangue do Cordeiro derramado na cruz. O que Deus não fará por nós que estamos em uma aliança firmada na verdade e totalmente legalizada diante de Deus Todo-Poderoso. Olha o Deus que você serve. Aleluia. Foi isso que Davi viu quando a pastora abriu o culto dizendo que olhavam para o gigante, o povo de Israel olhava para o gigante e via que ele era grande, olhava para o gigante e via impossível, olhava para o gigante e via não tem como. Davi olhou para o gigante e falou: quem é esse incircunciso? Quem é este que não tem aliança com Deus para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia. Enquanto uns olhavam para o tamanho do gigante, Davi olhou para aquele que não tinha aliança. Deus, Ele é o nosso Pai. E como um pai que conhece a palavra compromisso, sabe o que é defender o filho, que às vezes desobedece, às vezes erra, às vezes não tem uma responsabilidade com a família, mas o nosso Pai tem a responsabilidade com a casa dele. Aleluia. Nosso Pai tem a responsabilidade. É isso que o apóstolo Paulo afirma em Efésios 3,14, que diz assim: por esta causa eu me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família do céu e da terra toma pelo nome, ou do qual deriva toda a paternidade. Você tem um defensor, meu irmão. Aleluia. Você tem um Pai que te defende. Aleluia. Outra razão que se estabelece uma aliança nos povos antigos era através de negócios, para firmar esse negócio, para não haver desvantagem de nenhuma parte, porque senão, aquilo que eu falei com vocês, senão vai ter aqueles que só querem vantagens. Então se fazia um pacto, uma aliança, para que direitos e benefícios fossem adquiridos para ambas as partes desse contrato. Então a aliança ela servia como uma segurança, como um privilégio, como uma responsabilidade mútua. Na aliança divina, do qual nós somos inseridos, nós também temos direitos e deveres. E temos também direito a uma herança. A herança essa que é direito. Em Hebreus
9,16 fala que no caso de um testamento é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Olha, parece que eu estou até lendo um direito de família. No caso de um testamento é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. O testamento só é validado em caso de morte, porque não se vigora enquanto está vivo quem o fez. Então, quando Jesus ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, ele nos fez herdeiro de Deus e co-herdeiros com ele. Aleluia. É uma decisão, irmãos, irrevogável. Ela não pode ser cancelada por nenhuma parte, por pessoa alguma. Um acordo que foi feito por alguém que tem o pleno poder, que é Deus, e para outra que pode aceitar ou rejeitar. Então nós podemos aceitar ou rejeitar, mas alterar, não. Aleluia. Não podemos. E nós temos direito a essa herança não é porque nós trabalhamos por ela. Não trabalhamos, mas porque Deus decidiu abençoar, porque tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo é por ele, glória, coisa a ele. E nessa aliança, ou nesse testamento, nós temos deveres a serem cumpridos. Temos deveres. Lembra? Um acordo de negócio? Entra ambos os casos. Então nós temos direitos, temos benefícios e temos que cumprir alguns termos deste acordo. Uma outra motivação de fazermos a aliança é o amor. Simples. O amor. Aleluia. Quando duas pessoas elas se amam, elas fazem uma aliança para iniciar um relacionamento. E eu quero trazer aqui não só um relacionamento entre um casal, mas de amizade. E eu queria trazer aqui um relacionamento de uma amizade, de um acordo, de uma aliança que foi firmada por Jonathan e Davi. Diz a palavra em 1 Samuel 18:3 que a aliança que Jonatas fez com Davi, essa aliança de sangue, ela foi feita porque Jonathan amava muito Davi. Amava demais, fizeram uma aliança. Essa aliança fez com que Jonatas fosse contra Saul na época que Saul queria matar Davi. E aqui eu entendo porque que a Bíblia diz que se aquele que não aborrecer pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Porque aquele que não honra o seu compromisso, a sua aliança, acima de laços familiares, não é digno de servir ao Senhor. Essa aliança, inclusive aqui com o passar do tempo, ela trouxe a Mefibosete benefícios. Porque quando Davi lembrou dessa aliança que Jonatas ele fez, Jonatas ele pensou, tem alguém da família de Jonathan para abençoar? Tem, Mefibosete. Ele é torto dos pés, o pé é torto, perdeu tudo, porque quando Saul foi destituído e morto, ele perdeu todos os bens. Em nome dessa aliança firmada, o que foi que Davi fez? Restitui tudo que era do pai, restitui o que era de Saul, e a partir de hoje, restitui da Mefibosete. E a partir de hoje, ele come, Mefibosete, come comigo na minha mesa, eu vou honrar. E aí Mefibosete ele foi honrado por causa da aliança que seu pai fez. Glória a Deus. Honra. A aliança também, quando um casal ele se ama, deixa pai, deixa mãe, para viver agora uma só carne. Então, irmão, se eu vivo um só, em uma só carne, eu não posso machucar a minha carne. Não posso ferir a minha carne, a mim mesmo. Eu não posso olhar para aquele que está do meu lado, que eu fiz um compromisso, que eu tenho uma aliança, e machucar. Seja com palavras, seja fisicamente, porque eu não estou honrando este compromisso e esta aliança. Eu trago para mim mesma a maldição. É minha própria carne. Não posso ferir a mim mesma. De todas as motivações que eu falei aqui de formas de aliança, o amor é o único que se enquadra no perfil divino. O único. Ele nos amou, por isso ele fez um pacto de aliança. Sabe por quê? Porque a gente não tinha nada de valor para oferecer. Nós não tínhamos nada, nós não temos nada. Nós não somos fortes para dar proteção ao Senhor. O Senhor não precisa de proteção de nossa parte. Nós não temos dinheiro, algo valoroso, para ser uma vantagem para o Senhor firmar uma aliança com o povo dele, para firmar um compromisso
minha. Eliseu, irmão, não teve dúvidas. Ele pegou o material que era sua parelha de boi, matou. Pegou o equipamento que era de arar a terra, fez lenha, acendeu o fogo. Pegou o boi que matou, cozinhou, alimentou o povo. E olhou, deixou queimar aquela carne, distribuiu para o povo. E falou assim: a partir de hoje eu tenho uma aliança com o Eterno. E foi seguir o Eterno. Foi isso que Pedro fez quando ele olhou para os barcos no cais e falou assim: não, eu não quero mais isso. Eu quero seguir aquele homem, aquele que é digno, aquele que é forte, aquele que me cura. Eu quero seguir o Salvador deste mundo. Eu quero seguir aquele que é digno. A decisão, ela é minha. Nicodemos foi à noite ter com Jesus em João 3 e disse assim: Rabi, nós sabemos que és mestre em Israel, pois ninguém pode realizar o que tu podes realizar se não for enviado pelo Senhor, por Deus. Aí Jesus olha para ele e fala assim: em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos fala assim: mas como que pode isso? Diga comigo, como
eternamente. E o sangue, ele te marca na aliança. Por isso é importante tua presença aqui na Santa Ceia. Não é só, irmão, algo simples. É onde você renova dia após dia, porque é quando a gente se lembra dessa aliança que nós temos em Cristo, que nós temos nele. Glória a Deus. O poder da decisão. Fala aí, é minha. É minha. Amém. A decisão é? Minha. A decisão é minha. Aleluia. Eu decido. Eu decido. Eu decido. Eu tomo a decisão de seguir. Eu tomo a decisão neste compromisso. Eu tomo a decisão de se manter de pé quando todas as adversidades se colocam na minha frente. Eu tomo a decisão de me manter aliançado em Deus quando a minha intimidade com Ele revela o que eu sou. Porque na medida da intimidade com Cristo, que Ele começa a revelar quem realmente você é, quem realmente eu sou. Todas as limitações, todas as falhas, todo o imerecimento, toda a graça imerecível. Eu não merecia, meu Deus, miserável homem que sou. Quem me livrará do peso dessa morte? Porque quando você começa a caminhar com Deus, que Deus começa a te lavar. E eu vou falar, a lavagem do Senhor não é só uma lavagem simples, não. Ele começa até devagarzinho, vai tirando um pozinho, vai lavando. Daqui a pouco o Senhor está que nem aquelas lavadeiras em beira de rio, está te batendo, pá! Está te moendo, pá! Vai tirar. E aí é necessário que você suporte. Não porque as condições não estão favoráveis. As condições que você olha e fala, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, mas eu não fiz nada, Senhor, é necessário que você suporte. Porque esse nível de intimidade, quando você vai se aprofundando, você vai conhecendo quem você é, mas ao mesmo tempo, você vai conhecendo quem é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E quando você começa a conhecer quem é o Senhor, meus irmãos, Aleluia. quando você entende o que é essa aliança com o Senhor, e quem é este Deus que cura, que salva e que liberta, você começa a não somente falar, mas a viver diariamente o Evangelho do Senhor. Amém. É diário, diga, diário. Minha santificação, ela é diária. Aleluia. São todos os dias. E aí você começa a ser lavado pelo sangue dele, pela água dele, pela presença dele. E o Senhor vai mostrando as tuas limitações, mas ao mesmo tempo ele vai te capacitando em cima das tuas fraquezas. Por isso que a palavra fala, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque essa fortaleza, esse poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. A aliança com Deus, ela vai muito além do que meras palavras. Quando você entende o que é essa aliança, esse pacto que foi feito na cruz, que é inquebrável, só me resta o que eu tomar a decisão de seguir ao Senhor. Só me resta a tomar a decisão de seguir os termos, porque o Senhor, ele te protege. Não, veja bem, eu não tenho nada a oferecer ao Senhor, mas o Senhor, ele me guarda e me protege. O Senhor, ele cuida de mim. O Senhor realiza os meus sonhos. O Senhor se mantém ativo todos os dias comigo, enquanto eu estou ligada a Ele, na presença dEle. Eu tenho acesso à sala do trono do Senhor. Eu tenho acesso nele. E eu começo a se reunir como igreja na alegria. Eu começo a querer vir buscar dele. Quando você começa a experimentar, começa a vir uma sede. Aleluia. Aí você começa a beber do Senhor e essa fonte inesgotável. Aí você começa a beber e você fala assim, eu quero mais. Aí você vai se aproximando, eu quero beber mais. Aí você vai se aproximando, eu quero tomar mais. Você vai se aproximando, eu quero mais, eu quero beber mais. E o Senhor vai te dando mais sede. Na medida que você vai se aprofundando e tomando mais, você fala assim, eu quero mais do Senhor. Aí você começa a colocar de lado aquilo que tomava todo o teu tempo. Você fala assim, não, isso não tem mais valor. O que tem valor agora é viver aliançado nele. Amém.
queria com os irmãos fazer uma oração, sabe? Aleluia. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo de Deus, aleluia. Muitas coisas acontecem na nossa vida, no meio da nossa caminhada. Glória a Jesus. Muita coisa. Quando Nicodemos chegou e foi falar com o Senhor à noite, ele poderia ter medo do que iriam falar, do que iria pensar. E foi conversar com o Senhor, porque ele falou assim, olha, analisando, só quem é enviado mesmo por Deus. E Jesus, ele teve uma conversa ali que marcou ele para sempre. Foi por isso que ele decidiu se aliançar com o Senhor. Glória a Deus. É uma decisão que parte de mim. Porque conforme foi falado aqui para vocês, a palavra ela foi pregada. A aliança, esse pacto, ele é inquebrável da parte do Senhor. O sangue já foi derramado. O sangue já foi derramado. João, quando teve a visão do Apocalipse, lá no Apocalipse, a visão do céu, ele fala que foi apresentado um livro, aí doeu, ele chorou muitíssimo. Ele falou assim, eu comecei a chorar porque não tinha ninguém digno. Não tinha ninguém digno para abrir o livro, desatar os selos, né? Perdeu a esperança da humanidade. Ele começou a chorar. Aí vem um ancião e fala assim, João, não chora. Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. O Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Irmãos, há esperança para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Você não vai viver as mínguas para sempre. Você não vai viver nesta vida que você está levando, às vezes que você diz que insignificância. Não, o Senhor está dizendo, tem valor a sua vida para mim. Para mim a sua vida tem um preço muito alto, um preço de sangue. E eu queria orar para que essa aliança ela fosse renovada nas nossas vidas. Que a partir de hoje, irmãos, a gente não caminhe mais apenas por costume, mas a gente caminhe porque Ele é a nossa única esperança. Que a gente entenda que esse pacto inquebrável, que foi feito por amor, porque nós não tínhamos nada para dar em troca para Ele. Nada. Não tinha nada. Mas Deus deu a sua vida por você e por mim. Ele olhou e viu aquele terreno no qual ninguém comprava, ninguém dava, não tinha nada. Ele falou, eu vou dar a minha vida, meu sangue derramado. Oh, Jesus. Senhor, nós, Pai, apresentamos a Ti, Senhor, nesta hora, Pai, o Teu povo, Senhor. Nós oramos, Pai, por cada um dos Teus filhos aqui, Jesus. Nós, Senhor, clamamos, Pai, nesta hora, Pai, pela Tua presença, Senhor, reconhecida, sentida, palpável em nosso meio. Nós queremos, Pai, firmar, Senhor, contigo, Senhor, a nossa aliança. Nós queremos, Pai, nós queremos firmar, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que nós, Senhor, o amamos, que nós, Senhor, somos, Pai, aliançados em Ti, que nós temos vida em Ti, que nós, Senhor, temos, Pai, a Tua presença, Senhor, como guia, como destino, Senhor, final o céu. Pai, nós apresentamos aqui os Teus filhos, nós queremos, Pai, nesta hora, Senhor, clamar, renova as forças dos Teus filhos aqui, Jesus, renova, Pai, as forças de todos estes, Pai, que muitas vezes anda, Senhor, sem esperança, que anda desacreditado, que anda, Senhor, abatido,
fracas na fé. Veja bem, muitas vezes, e o Senhor me mostra, e muitas vezes assim, olha, não é falta de querer, eu não tenho forças. Eu entendi, irmão, mas às vezes eu não consigo, eu não tenho força, eu não consigo, às vezes, sair. Eu não consigo, às vezes, me dobrar o joelho para orar, para buscar a presença do Senhor. Muitas vezes eu estou em casa, dá o horário do culto, e meu corpo, eu sinto um peso, eu não consigo me levantar para vir, para a igreja, para buscar. Vem essas pessoas aqui na frente, nós vamos orar. Nós vamos orar para que o Senhor, Ele restaure a tua força, restabeleça a tua fé, que torne a dar a alegria de ser salvo, que restabeleça a aliança com Deus. Pessoas aqui fracas na fé, que estão se sentindo abatidos, cabisbaixo, sem esperança. Nós queremos orar por vocês. Enquanto o irmão ministra o louvor, quem estiver aqui, nós vamos orar e nós vamos declarar um algo novo, a esperança, irmão. E é através da tua vida que o Senhor vai salvar a tua casa. É através da tua vida que o Senhor vai alcançar os teus. É através de você que o Senhor vai alcançar aquela região que você mora. E nós vamos orar por você. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estenda suas mãos. Ninguém veio. Amém. Amém. O Senhor conhece o seu coração. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra aqui, Senhor, foi ministrada, Jesus. Nós cremos, Pai, no teu poder, Senhor. Nós cremos nessa aliança, Senhor, firmada, Senhor, com teu sangue na cruz. Nós cremos, Pai, que tu és poderoso, Senhor, para salvar, para libertar os cativos, para libertar os oprimidos do diabo. Por isso nós declaramos agora: toda opressão caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Toda fraqueza, toda frieza espiritual, todo, Senhor, espírito, Senhor, de covardia, todo espírito, Senhor, de briga, de desentendimento, Senhor, tudo que tem levantado, Senhor, toda fortaleza na mente, toda mentira do diabo, toda arrogância, nós declaramos falida todas as astúcias satânicas contra o teu povo. Nós declaramos abençoados os teus filhos, nós declaramos abençoados, Senhor, cada um, Senhor, dos teus filhos aqui, Senhor, nesta hora. Nós declaramos, Pai, neste momento, através do sangue derramado
céu.